Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, essa semana nós vamos continuar os nossos estudos da região Nordeste. Sétimo ano. Vamos revisar então quantas regiões o IBGE dividiu o território brasileiro. Nordeste, que é o qual nós estamos estudando. Sul, qual nós estamos morando. Sudeste, Centro-Oeste e Norte, que nós já estudamos. Esta semana, então, nós vamos continuar estudando sobre o Nordeste. A prof manteve aqui quais são os estados e quais são as capitais. Por quê? Vocês devem saber, tá? O sétimo ano não pode passar para o oitavo ano sem saber pelo menos quais são todos os estados brasileiros e quais são todas as capitais. Desde o início do ano, a prof tem batido nessa tecla porque realmente é importante você saber, tá? Mais uma vez, observem o mapa aqui do ladinho. Vocês têm também um mapa no caderno de vocês. E a prof deu uma folhinha no início do ano para que vocês pudessem estar colando no caderno. Então, deem uma analisada na região Nordeste e compreendam quais são os estados e quais são as capitais. As siglas também são importantes. Então, capítulo 9, né? Se vocês quiserem abrir o livro de vocês. Quais são as sub-regiões do Nordeste? Zona da Mata, Sertão, Agreste e Meio Norte. Conforme a prof já falou nas aulas anteriores, e vocês fizeram também uma atividade avaliativa, que foi a apresentação da paródia, onde vocês escolheram uma única sub-região do Nordeste para estar realizando a tarefa, hoje nós vamos ver aquilo que o livro de vocês tem, para que vocês possam armazenar no caderno de vocês e também estudar um pouquinho, anotar quais são as principais características de cada sub-região que o Nordeste possui. Então vamos lá. Quais são os fatores que favorecem a classificação de uma região? Diversos fatores, correto? Então são condições climáticas, condições econômicas, sociais de cada país. A economia, principalmente, a questão de cultura também influencia. Mas no caso do Nordeste, o fator que mais agregou para que eles pudessem estar constituindo essa região foi condições climáticas e as condições lá do início do processo de colonização do Brasil. Por quê? Porque lá no início eles começaram a colonizar e começaram a movimentar a economia com algumas plantações, as quais perduram até hoje em diversas regiões do Nordeste, em diversos territórios. Pessoal, então assim, a Zona da Mata, para que eles pudessem estar classificando, eles subdividiram o Nordeste como? Eles viram quais eram as características principais e quais estavam associadas. Então, o Nordeste, além de, falando entre todos os estados do Nordeste que já possuem uma característica, dentro desses estados existem algumas características ainda que se assemelham a um subgrupo. Então, a Zona da Mata possui algumas características, onde só as regiões que correspondem à Zona da Mata possuem condições climáticas, condições de economia, a condição territorial que ocupa o espaço territorial, o sertão também, onde a prof já falou na aula passada e vai ressaltar novamente que nós relacionamos o Nordeste somente com a região do sertão e nós conseguimos já, e espero que quem ainda não conseguiu consiga na atividade de hoje, compreender que o Nordeste não corresponde somente às características do sertão, porque nós temos o Agreste e nós temos o Meio Norte. O sertão, nós podemos dizer que seria uma das partes sociais que corresponde ao social mais empobrecido do Brasil. Por quê? Porque lá chove pouco, então vocês conseguem observar que a falta de água, ela nos traz, sim, aspectos negativos quando nós estamos falando em qualidade de vida da população. Então, a falta de água afeta, sim, a nossa população. E nessa região, falta chuva em determinados períodos do ano,
Por exemplo, chove durante 4 meses, uma baixa intensidade, e de 6 a 8 meses por ano fica sem chuva. Então fica difícil você desenvolver uma agricultura de qualidade, fica difícil você manter a sua saúde com qualidade, por exemplo, porque tem bastante gente que mora lá. Os arbustos, os animais, então tudo isso acaba sofrendo. O que mais se adapta e o que tem mais de rico nessa região ainda é a vegetação. A vegetação acaba sendo um pouco mais específica, tá? Dentre essas regiões também aí, nós podemos falar sobre a cultura, que é bem rica. A cultura nordestina é uma cultura muito forte aqui no nosso Brasil ainda. Então, principalmente na parte litorânea do Nordeste, atrai muitos turistas do mundo todo por conta disso, tá? Mas, professores, estamos falando de qual região? Estamos falando que cada região possui uma característica. Por exemplo, a zona da mata, a prof já explicou qual que é a sua sub-região, a vegetação, né? Que é mais a Mata Atlântica, o sertão que a prof acabou de falar, né? Que é a maior sub-região, a mais empobrecida, que mais preocupa o governo brasileiro. O Agreste, que se situa na zona da mata, e o sertão. Lá eles movimentam muita agricultura. Um meio norte. E a atividade dessa semana? O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão pegar o livro de vocês, a partir do capítulo 9, mais utilizar esses slides aqui que a prof acabou de passar para vocês, e aí vocês vão fazer uma síntese no caderno de cada sub-região. Como é que vocês vão escrever lá? Sub-regiões do Nordeste, por exemplo. Aí vocês vão colocar Agreste. Vão fazer um mini textinho. Mas, prof, qual é o mini textinho? O que nós vamos utilizar? Vocês vão fazer leitura do livro, quem quiser, quem acha necessário ainda. Quem não acha necessário, pode utilizar a aula das paródias, pode utilizar a síntese que a prof fez na aula passada sobre cada região, na aula que foi online, depois das paródias e um pouquinho antes das paródias, a prof explicou um pouquinho sobre cada região. Tem aqui nos slides, tem uns slides da aula retroativa e também vocês têm um livro. Então, sobre cada região, vocês vão colocar lá quais são os principais fatores políticos, econômicos, a vegetação, o relevo, as principais características que o livro e os slides da prof trouxeram para vocês de conhecimento, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Até mais, pessoal. Não esqueçam da pastelada em prol da professora Thaís, tá bom, meus amores? Um abraço, beijão.